Mateus 4, a partir do verso 5, diz: Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém. Irmãos, se o diabo diz que está escrito, e Jesus vem e diz: Também está escrito, há um confronto por acaso na própria palavra de Deus? Não. Pode haver uma má interpretação, uma interpretação errada, um entendimento errado, ou, no caso aqui, do Deus deste século, do príncipe das trevas, houve realmente logicamente, uma intenção diabólica de deturpar a verdade. Ele usou uma meia palavra. O que ele usou? Ele usou um texto fora do seu contexto, porque ele disse: está escrito. Onde é que está escrito isso que ele cita? Salmo 91, está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem nas suas mãos, para que tu não tropeces em pedra. Está escrito, então lança-te daqui abaixo. É a meia verdade. São as coisas que parecem, mas não são. São textos fora dos seus contextos, usados como pretextos. E hoje, o tempo que nós vivemos, que os apóstolos profetizam, né? Pedro, Paulo, Judas, Tiago e João, pelo menos esses 5 eu me recordo que eles deixam nas suas cartas e epístolas profecias nos alertando a respeito do final dos tempos. E eles dizem que no final dos tempos haveriam o quê? Falsos mestres. Falsos mestres. Um falso mestre é exatamente esse espírito diabólico de pegar um texto fora do seu contexto, usa como um pretexto qualquer e arrebanha uma multidão. Infelizmente, o povo perece por falta de... As pessoas têm mania de seguir lideranças cegamente, mas a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Não estamos aqui para seguir lideranças, estamos aqui para seguir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Quando falamos a verdade, há um mover que nos envolve, não há? Quando falamos a mentira, ela pesa dentro de nós, ela é vazia. Basta você ver muitos testemunhos que são dados na televisão, que não tem nada a ver com Deus, você sente aquilo tão vazio, tão forçado, tão pesado, porque não há graça, não há unção do Espírito Santo, não tem nada a ver com Deus aquela situação. Mas quando falamos a verdade, você sente aquele impacto da palavra chegar até você, invadir o teu coração, mover dentro de você. Meias verdades têm destruído muitas vidas, exatamente com esse espírito diabólico. Jesus falou assim: não, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja bem, a palavra do Salmo 91 diz realmente: o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Mas o meu caminho é um caminho de tentar a Deus? O meu caminho é um caminho de saber, ali está o perigo, é por ali que eu vou? Não. Então veja como o diabo deturpou uma palavra: lança-te daqui abaixo, está escrito. Assim tem sido nos nossos dias. As pessoas têm aberto a Bíblia e têm dito: está aqui escrito. E o povo, depois a gente pergunta assim: isso que vocês estão fazendo é de Deus?
Mas a Bíblia não fala que tem que se fazer isso. Não, mas o pastor lá, ele leu a palavra e falou para a gente. O grande suicídio espiritual. As pessoas estão ignorando que a Bíblia tem 66 livros. É livro que não acaba mais. Estão ignorando tudo, estão pegando um versículo e estão criando uma regra para a sua própria vida. Estão se destruindo terrivelmente. E às vezes não é nem um versículo que começa de um ponto ao outro. É só uma expressão bíblica que vem entre duas vírgulas, que não quer muitas vezes dizer absolutamente nada. É só uma explanação sobre alguma situação. Lideranças estão fazendo isso. São os falsos mestres dos nossos tempos. E se você não conhecer a Bíblia, você vai ser mais um daqueles que terá que ouvir: roubaram tantos anos da sua vida. Uma ouvinte nos ligou e disse: pastor, perdi, quanto tempo, irmã Rosângela? Ela falou que perdeu? 25 anos da minha vida. Pastor, eu fui fiel, eu estava em todos os trabalhos, eu tocava na igreja, eu tenho trabalho nos hospitais, eu visitava, eu fazia. Agora, eu ouvindo a rádio, eu estou vendo que tudo que eu fazia era de mim, não era Deus, e não teve valor para Deus. Pastor, perdi 25 anos da minha vida. Eu falei: minha irmã, perdeu. Você entende? Quando a palavra da verdade bate e o Espírito Santo trabalha, meu irmão, para uma pessoa admitir que perdeu 25 anos da sua vida e ligar para a gente, vendo que nós estamos, como se diz aí na gíria, esculachando com a denominação dela. Tem gente que entra aqui e diz assim: eu não gosto daquela igreja não, porque lá o pastor fala muito mal das outras igrejas. Meu irmão, eu não falo mal de outras igrejas, eu falo mal dos mercenários. Para isso eu fui chamado. Falo, desço o sarrafo e deito a cabeça no travesseiro, nem me lembro do que falei. Eu posso, outros não podem, mas eu posso. Foi para isso que eu fui chamado, para meter o sarrafo. É muito engraçado, alguns chegam perto de mim: você não acha melhor pregar o amor e cada um na sua? Eu falo: vocês são muito hipócritas. Todo mundo pega a parte das idolatrias e mete o malho na igreja católica, pega a parte do espiritismo e arrebenta com o espiritismo. Quando pastores deixam de ser pastores e viram pilantra, eu tenho que ficar calado? Vamos parar de hipocrisia. É sim, sim, não, não. Amém? Sim, sim, não, não. A verdade tem um preço. Quem está disposto a pagá-la, vai adiante. Voltando aqui, o texto vai seguir. Jesus diz: não, peraí, o contexto não é bem esse, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. No 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo te darei se prostrado e me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Tu não é Deus. Como é que tu está querendo adoração, diabo? A Escritura não diz: só a Deus adorarás? Mas, irmão, olha o que o diabo fez. Pegou Jesus, levou a um monte alto, mostrou a ele o quê? O mundo, os reinos do mundo. E o diabo diz assim para Jesus: tudo isso aí é meu e a mim foi entregue. Jesus não desmentiu ele, porque quem passou esse domínio para as mãos do diabo? Adão, lá em Gênesis. Adão passou esse domínio para as mãos do diabo, dos reinos do mundo. Mas Jesus virou para nós e disse assim: vós não sois deste mundo, como eu do mundo não sou. Nós temos o poder, nós não participamos do mundo, do sistema do mundo, nós estamos fora desse sistema. Nós temos condições de influenciar neste mundo e vivermos acima das circunstâncias que ele nos oferece. É por isso que o anjo desceu para alimentar Elias, por isso que o maná desceu, porque aqueles que não são do mundo, Deus provê, quer seja da terra, quer seja do céu. Então, o diabo apresentou para ele o quê? Uma glória tremenda. Meu irmão, hoje tem muitas igrejas apresentando uma glória tremenda para os seus membros, mas uma glória que não se compara a essa que o diabo apresenta, muitas vezes é bem menor.
Só que tudo isso que o diabo ofereceu, eu vou te dizer uma coisa de tudo isso. Isso aqui é o que? Passageiro. Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Hoje tem um monte de crente que pensa que é crente, porque se a tua visão é carnal, é de posse, é desse mundo, você não é crente, irmão. Tem que cair na real. Crente é aquele que ambiciona chegar numa cidade celestial. Crente não é aquele que está nessa terra atrás de acrescentar zero no seu contra-cheque, mas unção no seu espírito. Crente não é aquele que está querendo desfilar de carro novo. Crente é aquele que quer impor as mãos e ver os enfermos curados, os paralíticos se levantarem. Crente é aquele que quer abrir a boca e toda a sala, todo mundo ficar calado e dizer assim: que palavras são essas? E você dizer: é Deus na minha vida. Isso que é crente. Crente não busca os reinos do mundo. Os reinos do mundo pertencem a Satanás. Jesus Cristo falou: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E as pessoas estão buscando o ouro e a prata, e o diabo está aí para oferecer. E o que o diabo tem dado para pessoas dentro de igrejas evangélicas, meu irmão, como tem dado. Eu, nesses 18 anos de evangelho, eu presenciei Satanás dar muita coisa para muita gente, dentro da igreja. E quando ele quer tirar, ele dá no nível que ele sabe que vai arrancar mesmo. Se o camarada é um crente carnal e não espiritual, ele cai do pedestal rapidinho. Conheci cada caso, que eu não vou contar, senão o nosso tempo não vai dar. Hoje as pessoas estão... campanha da casa própria. Como se fosse levar a casa própria no caixão. Corrente do empresário. Aí o camarada já é ambicioso, é olho grande, vai correndo para lá. Aparece meia dúzia de falsos dando testemunho. Não, eu catava latinha na rua, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu participei da fogueira, agora eu sou um milionário. É os reinos do mundo. O camarada está de olho no que é do mundo. Ele não está pensando em reino de Deus. Se nós perguntássemos quantos já se decepcionaram com isso, meu irmão, acho que a maioria levantaria a mão aqui nessa noite. A grande maioria. Mas Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás. Ele menciona a palavra. E diz no verso 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos. Você quer ser servido pelos anjos? Aleluia! Glória a Deus! Nega tudo que Jesus negou aqui, olha. Ele negou os reinos do mundo. Os anjos desceram e o serviram. Ele negou pegar um texto fora do seu contexto, e os anjos desceram e o serviram. Se você quer essa consumação do verso 11, então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Você tem que seguir como exemplo de Jesus. Você quer os reinos do mundo? Os anjos não vão descer e te servir. Se sirva você dos reinos do mundo. Você tem que aprender a caminhar com Deus e tomar cuidado com aquilo que parece, mas não é. Meias palavras. Em João 10:10, Jesus diz assim: eu sou bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Aí os falsos mestres dos nossos dias tiram esse texto de dentro do seu contexto, ignoram todo o capítulo 10 de João, que é imenso, cheio de lições. Pega só esse versículozinho, o 10, e diz: está vendo? Jesus veio para que você tenha vida, e vida com abundância. Só que antes do verso 10, Jesus está dizendo assim: eu sou a porta. E depois Jesus vai dizer assim: a porta é estreita e poucos passam por ela. Mas os mercenários pegam esse texto, usam, está vendo? Jesus veio para que você tenha vida em abundância. Você vai ter. Você não vai ter nada, meu irmão. A porta é estreita. Para você passar por essa porta estreita, meu irmão, o teu couro tem que ficar na estrada.
Se você tem suado muito, isso não é nada. Enquanto você não suar gotas de sangue, você não vai ver nada. A porta é estreita. Jesus falou que poucos passam por ela. Evangelho não é conquista, evangelho é renúncia. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, eu te farei uma grande nação, eu vou te fazer enriquecer, eu vou te fazer prosperar, mas primeiro renuncia a tudo. Está vendo essa casa bonita que tu mora? Se tu quiser a minha glória, a minha riqueza, vai ter que morar em tenda no deserto, vai ter que o vento, a tempestade do deserto bater no teu rosto, ferir os teus olhos, a tua pele vai soltar escama. Você quer ver a glória de Deus, meu irmão? Aleluia. Você tem que ter disposição, muita. Esse evangelho fácil e barato que tem sido apresentado por aí, tem destruído muitas vidas. Ô abençoado, dizem uns. Irmão, tu está na igreja, pronto, tá bom. Tu está na igreja porque Deus já está na tua vida. Às vezes o crente está no banco da igreja e não tem o que comer. E nem vai ter. Porque está servindo um Deus de fantasia, um Deus apresentado por falsas lideranças, não o Deus da Bíblia. Você quer ver realmente a vida com abundância que Jesus preparou? Segue o exemplo dele. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mas todo dia comia, não comia? Comia. A Bíblia não registra um dia que Jesus tenha ficado com fome. Providenciava, fazia o pão chegar até ele. Não fazia? Fazia a água chegar até eles. Quando foi que eles pararam porque estavam doentes? Quando foi que eles paravam que a enfermidade tinha abatido algum deles? Não tinha. Quando aparecia alguém lá com algum problema que nem estava seguindo Jesus, e ele curava. Se ele curava os estranhos, que dirá aqueles que eram participantes ativos do seu reino, como você e eu? Aleluia! Glória a Deus! O que poderá nos deter? Mas se realmente Jesus está em primeiro plano, ele disse, eu sou a porta, você entrou pela porta, mas ele disse que a porta é estreita. Então cuidado com essas frasezinhas. Jesus disse que veio para você ter vida e vida com abundância. Os camaradas apregam, vem, olha, nessa campanha vai ser a campanha da vida abundante. Vai ser a abundância de pessoas decepcionadas e frustradas. Quer ver outra palavra que é uma meia verdade? É o Salmo 35, verso 27. Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Aí dizem eles, tá vendo? O Senhor se alegra em quê? Na prosperidade dos seus servos. Meia palavra. De como eles colocam a coisa, é mentirosa. Porque diz que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Ser próspero é ser rico? O que adianta o camarada ser rico e estar em cima de uma cadeira de roda? Isso é prosperidade? Quem quer ser rico e ficar em cima de uma cadeira de roda? Mas a prosperidade que eles apregam de uma riqueza, só riqueza e só riqueza, não combina. E aqui diz, a prosperidade do seu servo. Quem é servo? Aquele que serve. Quem serve passou pela porta estreita. Quem passou pela porta estreita teve que ter renúncia, teve que pagar um preço, e esse preço para alguns é mais alto, para outros é mais baixo. Muitas vezes um preço desse pode custar até a família, pode custar um casamento, pode custar um filho. O preço às vezes é muito alto, pode custar um marido, pode custar a esposa, pode custar um noivado, pode custar renúncia de sentimento. Para passar pela porta, cada um tem o seu preço. A Bíblia não diz que Deus simplesmente dá prosperidade, diz que dá prosperidade aos seus servos. Se nós olharmos para a vida de Paulo, que foi um servo,
para a vida de Pedro, para a vida de Tiago, e ver aonde o serviço desses homens acabou: na espada, nas cadeias, nas fornalhas, nas covas, nas arenas. Ser servo é coisa séria. Você quer ver a prosperidade de Deus? Você tem que ser servo. Essa prosperidade só virá depois que você renunciar à tua própria vida. Enquanto a tua vida for tua, tu não verás a prosperidade de Deus. Pega a tua vida hoje e diz assim: Senhor, eu não vou mais dirigir a minha vida, ela não me pertence mais, eu vou entregar no teu altar hoje. Aí tu vai ver o que é Deus e o que é prosperidade. Aleluia. Certa vez numa igreja houve um evento para levantar ofertas para uma campanha missionária, e as pessoas se levantaram lá, e cada um ia à campanha missionária, cada um deu o seu melhor. Pegaram pacotes de dinheiro e colocavam num cesto, cada um dava mais que o outro, assinando seus cheques e jogando dentro do cesto, colocando chaves de carro, tudo à disposição da igreja. Mas uma criança se levantou do meio da congregação, foi lá, pegou o cesto de cima da mesa, arrastou, botou no chão e entrou dentro do cesto. E o pastor virou: menino, que isso que você está fazendo aí? Eu não tenho oferta para dar, pastor, mas eu tenho a minha vida. Este homem se transformou num missionário no meio dos canibais e resgatou almas de uma maneira tremenda. Foi um tremendo de um missionário. Meu irmão, o que você tem para dar para Deus hoje? Ouro e prata? Ele não vai querer. Ele quer a tua vida. Você quer dar? Glória a Deus. Ele deu a vida dele por você. Se você quiser ofertar a ele menos do que vida, ele não quer. Você tem que fazer uma aliança com Deus à altura. Ele deu vida, derramou sangue, foi ao extremo por você, despiu-se da sua glória, veio aqui sofrer tudo aquilo por amor a você. Você vem simplesmente querer ganhar Deus com 10 reais, com 1.000 reais, com 1 milhão de reais. Isso é muito pouco para Deus, isso não vale a pena. O que adianta pegar o teu dinheiro e enviar para os campos missionários, se não tiver vida lá para pregar o evangelho? Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Se você serve, se você é ativo no serviço de Deus, você vai ver o que é prosperidade. Mesmo quando você meter a mão no bolso e puxar somente os 5 dedos, você vai ver quem é Deus. O missionário estava lá no campo, a situação difícil no meio de uma tribo indígena, e ele orando: Senhor, o suprimento não chegou. Todo mês mandavam comida para ele. Depois de 3 dias que o suprimento não tinha chegado, acabou os suprimentos dele. Um dia inteiro ele ficou com fome, no segundo dia com fome, no terceiro dia com fome. Ele falou assim: Senhor, tu proveu, eu vou voltar, eu vou embora desse campo missionário, não estou aguentando mais. Daqui a pouco entrou um cachorro do mato, arrastando na boca um peru, soltou lá nos pés dele e foi embora. Não era um corvo carregando carne para Elias, mas era um cachorro arrastando um peru, soltou nos pés dele e foi embora. Meu irmão, da onde você espera que venha a sua provisão? Se você é servo de Deus, quem tem que te sustentar é Deus, não são as riquezas deste mundo, que os mercenários estão se utilizando para destruir a tua vida e roubar os anos da tua vida e roubar a sua fé. Eles só estão pregando uma prosperidade de ouro e prata. Olha, está escrito: meu é o ouro, minha é a prata. Está vendo? Teu Deus é rico, teu Deus é rico de ouro e prata. Que absurdo! Um Deus que só tem ouro e prata para me dar, eu rejeito. Esse Deus é esterco.
Nada se compara a um talento espiritual. Nada se compara à vocação de Deus. Resgatar almas do inferno é a coisa mais preciosa. Aquela unção, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, apregoar a liberdade aos cativos, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Não existe nada que supere isso. O que você quer nessa noite? $1 milhão. Deus pode fazer $1 milhão chegar na tua mão. Ou você quer a unção de Isaías 61? Aleluia! A unção de Isaías. Mas quem não tem a visão espiritual vai preferir $1 milhão para se sepultar num jazigo perpétuo bem bonito, cheio de mármore, cheio de prata. Quando em Ageu capítulo 2 verso 8 o Senhor diz assim: meu é o ouro, minha é a prata, Ele não está falando das possessões dessa terra. Ageu 2:8. O que significa ouro? Glória de Deus. O que significa prata? Redenção. Jesus foi vendido por prata. Prata significa redenção. E eu provo que isso aqui não quer dizer riqueza da terra, quando em Ageu 2:8 e 9 está dizendo isso. Ele está dizendo: a minha é a prata, meu é o ouro, minha é a redenção e minha é a glória. E no verso 9 ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei a paz. Ele está dizendo: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Ele está falando do templo. Que glória foi essa da última casa? Cristo Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A glória que adentrou nesse templo construído de Ageu foi Jesus Cristo. Quando Simeão está vendo, vem Maria ao 8º dia apresentá-lo no templo, e Simeão pega aquela criança e diz: Senhor, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua glória, viram a redenção de Israel. Eles não sabem disso? Eles não sabem disso, mas nunca vão saber, porque são mercenários, têm um coração maldoso. Eles estão preocupados com o salário deles e não em que o povo veja a glória de Deus. Meu é o ouro, meu é a prata. Deus não está falando de riqueza, porque em Gênesis já está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que está nesse mundo pertence a Deus, Ele que criou. Mas aqui ele está dizendo: minha é a glória e minha é a redenção, e a glória que eu dou a esta última casa será o meu filho, será maior do que a primeira, será maior do que todas. E eu te apresento uma terceira casa, que Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Você é a redenção de Deus na terra. Você é redimido e é instrumento de redenção, e você é a glória de Deus na terra, porque o Espírito Santo habita em você. Então, meu irmão, muito cuidado com os textos fora dos seus contextos, que os mercenários estão se utilizando só para enganar vidas. É raro, é raríssimo. Nesses 6 anos isso aconteceu pouco, mas quando as pessoas chegam perto de mim assim: pastor, eu estou indo para outra igreja, eu digo: vai com Deus, meu irmão. Não questiono nada. Alguns tiveram a humildade de voltar, outros estão batendo cabeça por aí, vão bater cabeça a vida inteira, porque o orgulho deles os mata. Já reconheceram que deveriam voltar, mas não voltam, é problema deles. Eu que não vou buscá-los, não fui eu que os mandei embora. Se você chegou a este lugar, meu irmão, cumpra o seu tempo nele. Você não tem que morrer aqui não, não é essa visão não. Não temos essa visão aqui não. Deus te chama para este lugar, para te mostrar o que é um evangelho verdadeiro, e nós sabemos que pregamos um evangelho verdadeiro, aceitamos desafio e apostamos a vida. Quando você aprende o evangelho verdadeiro, vem o mover do Espírito e te joga aos 4 cantos da terra, para que a unção de Isaías 61 seja uma realidade na sua vida, você veja a glória de Deus e conduza outros a verem também. Aleluia, Deus. Esse negócio de eu estou bem, salvo, sentado, satisfeito e sepultado, não faz parte do nosso chamado ministerial.
É por isso que eu digo, irmão, cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, porque se você não desejar crescer, aqui você não vai conseguir ficar. Mesmo que você entre todo dia por essas portas e a igreja aparentemente está aqui paradinha, você vai ficar para trás, porque a caminhada da igreja não é física, ela é espiritual. Então, aprenda de Cristo Jesus, conheça a Bíblia, entra no teu quarto, fecha a porta, examina a Escritura, para que realmente você seja um servo e conheça a prosperidade de Deus, a prosperidade que vem do alto, não a prosperidade mercenária que está nessa terra, iludindo e enganando vidas abundantemente. Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe, que as suas misericórdias se renovem sobre nós e nós alcancemos a paz do Senhor.